tipos de infectados que nós temos no filme. O infectado escapista, ele consegue sair de lugares extremamente fechados. Infectados com alvos seletivos. O infectado super inteligente, que esquiva de riscos desnecessários. Infectado que se comporta como zumbi, perde parte do corpo, mas continua vivendo naturalmente. Olá, queridos, eu sou a Babi. E eu sou o Bira. Hoje nós viemos com a parte 2 de Extermínio, 28 semanas depois. Se vocês ainda não viram, veja o primeiro vídeo que a gente analisa o primeiro filme. E também nós fizemos o react do trailer do terceiro filme, Extermínio, a Evolução. O trailer foi feito em live, mas nós colocamos aqui no canal do YouTube também. E se você gosta desse tema de filmes de pós-apocalipse, de terror, de zumbi, enfim, esses temas de ficção científica, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e deixar um comentário para ajudar a gente e para o YouTube entender que você também gosta desse tipo de conteúdo. Então, bora para a análise do segundo filme, nossas considerações gerais sobre o filme. O filme já começa numa cena que, a meu ver, é o seu ponto alto. Essa cena coincide com o período do começo da epidemia retratada no primeiro filme. Essa cena se ambienta na fazenda, num local rural lá da Inglaterra, que é onde se passa a história do primeiro filme mesmo. E ela nos apresenta dois personagens de muita relevância, que são o Dom e a Alice. E através de uma foto e uma conversa que eles têm, demonstra a preocupação que eles têm com os filhos deles, que foram mandados para outro país num passeio de colégio um pouco antes de eclodir essa crise, né? Essa cena é bem curta e simples, mas por meio de algumas nuances ela estabelece bem as características dos personagens que são apresentados, por mais que eles tenham pouco tempo de tela. Nessa cena inicial, não tem como a gente saber quanto tempo se passou desde o início da epidemia. E por que isso é importante? Na cena inicial, uma criança bate na porta da casa deles da fazenda quando eles estão almoçando. E a Alice, preocupada, né, principalmente porque é uma criança, ela abre a porta e acolhe aquele menino. Nessa parte, eu achei que esse garoto fosse alguma espécie de isca de outros grupos de seres humanos que iriam atacar aquela fazenda. Então, eu achei que aquele filme, aquele início, ele iria se focar mais em humanos contra humanos do que humanos contra infectados. Então, isso é uma coisa que eu tava achando que iria acontecer, que na verdade não foi dessa forma. Não chega a ser um spoiler o que eu vou falar aqui, porque é assim, 5 primeiros minutos de filme. Já é cena introdutória. Já é cena introdutória. Então o que acontece? O garoto fala que os pais dele estavam agindo estranho, estavam tentando matar ele e que ele estava correndo dos pais. E nesse momento o caos se inicia, porque um dos zumbis invade a casa e aí começa um infectando o outro. E quando a gente observa, o lado de fora da fazenda está tomado por zumbis. E aí a gente tem o primeiro ponto de incongruência da atitude dos zumbis com relação ao primeiro e ao segundo filme, que é: já se passou um tempo do início da infecção, então os infectados eles já deveriam estar mais fracos, com fome. Como a gente até viu no primeiro filme, conforme vai passando o tempo, eles vão adoecendo mais, né, até definhar. E aí a gente tem a questão também de que os infectados estão super rápidos e implacáveis. Furiosos, né? À luz do sol, coisa que no primeiro filme não tem tanto disso. É raro você ver um zumbi no sol, né? É mais comum você ver ele à noite. Inclusive, eu acho que essa aí é a cena mais assustadora e a melhor cena de ação dos dois filmes. No meio dessa invasão da fazenda, Alice sobe pro segundo andar com o garotinho e o Dom tenta fugir também. Nesse meio tempo, ele encontra com ela e o garotinho acuados no quarto pelos infectados. E aí acontece a cena que permeia a grande moral desse filme. Durante parte do filme, muito se fala sobre isso. E a gente percebe também que mesmo que se o filme não falasse, isso seria algo que impactaria muito o personagem e o público conseguiria entender mesmo que o filme não fizesse menção, que foi a atitude do Dom nesse momento. Quando ele abre a porta e vê a esposa com o garotinho acuados, ele, em vez de tentar salvar ela, ele simplesmente fecha a porta, trancando os dois no quarto para ele conseguir fugir. Só que aí a gente Mas você vê que ele fica um pouco confuso na hora e ele acaba fazendo isso como uma reação, né? Sim, só que aí tem essas questões. Por quê? Como é tudo muito rápido, como os infectados agem de uma forma muito rápida, né? Eles correm muito
e a infecção passa de uma forma muito rápida também, isso foi uma reação de milésimos de segundos que ele teve que prejudicou todo o seu psicológico. Mais pra frente você nota que ele carrega remorso por fazer isso e até arrependimento depois, Sim. né? Só que é aquilo, a gente não sabe o que a gente faria Numa situação na situação dele. Será que a gente ia se jogar debaixo do carro para salvar a pessoa que a gente ama? Geralmente a gente imagina isso, né? E é uma questão moral muito forte e outro dos pontos excelentes dessa obra, né? E aí a gente tem a cena dele correndo dos infectados loucamente e ele olha pra trás e vê a esposa presa na janela, batendo com o rosto, com uma cara, né, com expressão desesperada. Gritando por ele, né? Essa cena é pesada. E o momento que o infectado puxa ela e ele não sabe mais o que acontece com ela. E essa é a cena que melhor demonstra a qualidade dos infectados, né? É o quê? São pessoas que extrapolaram todos os limites da resistência humana e correm iguais uns desesperados. É muito apavorante essa cena, porque eles correm muito quando ele tá cruzando aquele espaço da fazenda, vindo mais infectados, correndo lá daquele monte. É sinistro, cara. É muito assustador vendo aquela galera toda correndo atrás dele. Daí ele chega numa espécie de docazinha que tinha ali com um barquinho e tava um dos caras que foi o único que conseguiu fugir também lá do casebre, que estava tentando armar o barco e nessa tentativa de fuga ele consegue entrar no barco, o cara empurra o barco e não consegue voltar. Ele é pego pelos infectados na água e a gente tem um outro problema, porque o amigo dele, né, esse rapaz, ele sofre uma transformação relâmpago. Ele acabou de sumir na água e já aparece lá na frente de novo, atacando ele. Sim, não dá nem tempo do vírus entrar no corpo. Exatamente, é muito diferente do primeiro. Não, mas o primeiro fala que você tem que ter 10 segundos e... Tem que tomar cuidado com o spoiler. Entre 10 segundos e 30 segundos, alguma coisa assim. Sim. Mas aquele lá é um segundo. Do nada, assim, só sumiu, voltou, pá, já sou infectado. Bizarro. Então não dá pra ter muita ideia da noção de tempo também de infecção. Ou seja, a transformação tem a ver com a conveniência do roteiro, se for protagonista ou não. Se for pra assustar, se for necessário pra assustar, eles vão e botam o cara se transformando na hora e... se for uma cena dramática, vai demorar 5 minutos, enfim. Do jeito que eles acharem melhor. Mas esse filme tá cheio dessas incoerências e a gente vai ver isso agora. Passa-se 28 semanas do início da epidemia e se inicia a tentativa de repovoamento daquela cidade e de reconstrução dela também. E aí a gente tem cenas panorâmicas da cidade, igual ocorre no primeiro filme. Só que a sensação e o intuito dessas cenas, elas são diferentes do primeiro. Enquanto no primeiro a gente tem o Jim andando na cidade sem saber o que tá acontecendo, e aí a gente é inserido naquele universo junto com ele, e a gente tem aquela tensão de saber que vai provavelmente acontecer alguma coisa e ele não sabe o que tá acontecendo, então a gente fica ansioso porque ele tá andando sozinho naquela cidade enorme. Então é o protagonista em meio àquela cidade sublime e tão perigosa que ele não sabia do que o esperava. Nesse já passa uma certa sensação daquela pessoa que já tá tentando pisar pra ver se é seguro isso aqui. Você ficou com essa sensação também? No segundo a gente já sabe o que aconteceu. A gente já tem aquela tensão de, sei lá, será que dá pra voltar? Será que é seguro, né? Será que é seguro realmente? E é como se a gente tentasse repovoar Chernobyl, por exemplo, né? Sim. Então a gente tem aquele sentimento de a cidade, ela também é sublime, a cidade também é completa de prédios e construções enormes, a cidade também está vazia, também tem aquela sensação de solidão, só que é uma sensação de solidão misturada com esperança, mas ao mesmo tempo medo, né? Medo de acontecer de novo. E o exército e toda a população dos cientistas que estavam tomando conta daquela cidade novamente tinha muita segurança de que aquilo tudo estava seguro. E quando as crianças chegam, essa segurança é passada para eles também através do discurso que eles veem ali. Sim. Eles encontram o pai deles, a médica fala com eles, então aquilo vai sendo introduzido pra gente através da perspectiva das crianças. E aqui, diferente do primeiro, o exército, o governo e todas as autoridades, elas têm noção do que elas estão fazendo, então elas trazem mais segurança pra gente também.
Então esse filme ele é bem mais científico nesse ponto do que o primeiro. E a gente também conversou quando nós estávamos falando do primeiro filme sobre The Walking Dead. The Walking Dead, ele, na minha opinião, ele peca um pouco nisso, de que ele não foca muito em origem do vírus, né, da mutação. Ele não tem muita questão sobre o governo atuar naquele universo. Então ele não tem nenhuma explicação científica, né? Ele não tem muito foco na ciência. Já o Extermínio, ele tenta trazer isso nesse segundo filme. Ele tenta trazer parte de pesquisa, parte de estudo, a população em si, né? Toda a civilização tentando agir como realmente agiria, né? Com o governo tomando conta daquele caos, daquela calamidade. Agora, pensando bem, eles poderiam até ter mostrado isso, a gente filtrado mais pela perspectiva das crianças, né? E explicando a questão científica assim com mais parcimônia, né? Porque o filme é bem expositivo nesse começo, porque eles não, apesar de introduzir a gente à cidade a partir da visão das crianças, ele tem mais cenas com os outros personagens falando sobre aquilo, então aquilo poderia ser introduzido com mais calma através da perspectiva das crianças. Eu acho que isso poderia funcionar melhor como funcionou no primeiro filme, né? Que foi mais através da perspectiva do protagonista. Sim, e lembrando que as crianças não viveram esse caos, então elas não viveram nada relacionado a essa epidemia, porque elas estavam na Espanha. Aí a gente tem algumas ceninhas curtas em que vão ser apresentados os personagens, sem grandes desenvolvimentos para nenhum deles. Isso vai ser feito mais pra frente. São apresentados Andy, que é um menino um pouquinho mais novo, e a Tammy, que já é uma menina um pouquinho mais velha, já adolescente, né? E eles são os filhos do Dom e da Alice. Aí é apresentada a doutora Scarlett, que é interpretada pela Rose Byrne, e tem uma cena que já dá um indício de uma coisa que vai ser importante mais pra frente, que ela avalia as crianças e que ela repara que o menino ele tem uma heterocromia. Para quem não sabe, isso é uma diferença nas cores dos olhos, entre os dois olhos da mesma pessoa. Sim, tem um olho azul e outro, acho que era mel, alguma coisa assim. Sim. E por último, o que não tem tanta importância por agora, o Doyle, que é interpretado pelo Jeremy Renner, por isso eu vou chamar ele só de Gavião Arqueiro daqui pra frente. E ele é um sniper que faz a segurança, né? Aliás, tem vários snipers cercando essa cidade, né? Que é uma cidade que ela é toda cercada, então todos os prédios têm algum sniper, então eles têm uma vigilância muito forte naquela região. Mas, como já disse, o desenvolvimento dele vai ficar mais pra frente, que são só conversinhas triviais por enquanto. Então, nesse arco intermediário, o filme parece correr um pouco com as cenas. Ele não deixa a gente conhecer nem o ambiente, nem as motivações dos personagens de uma maneira mais orgânica. Parece que eles estavam meio sem ideia para preenchimento ali. Então, tudo é feito da maneira mais apressada possível, mais corrida, para já chegar logo no que interessa, que seria o arco da crise. Tanto que acontece isso que eu falei. A gente acaba conhecendo os personagens no arco da crise, por quê? Porque eles não tomaram esse tempo intermediário para desenvolver os personagens, para a gente conhecer do que eles são feitos. Sim, como fica tudo muito solto antes do arco da crise, parece que eles estão ali só para encher ponta. Mas poderia levar para o lado também de que é uma forma de acostumar a gente com aquela atmosfera de como tá a cidade naquele decorrer de tempo. Então, da mesma forma que parece que tá vazio de significado, também serve para ambientar a gente naquela cidade, naquele meio e com aqueles personagens. A única questão que é minimamente debatida nesse ponto é o remorso do Dom pelo que ele fez com a Alice e a saudade que as crianças têm da mãe, né? Sim, Porque ele elas também já sabiam que ele também tinha acontecido alguma coisa com ela. Ele também contextualiza um pouquinho do que aconteceu para as crianças, né? Ele explica um pouquinho para elas, e isso também serve como um professor roteiro para quem não viu o primeiro filme. Sim, e na parte com spoilers a gente vai ver que a motivação pro que causa a crise muito fraca. Agora nós vamos ter que fazer uma digressão na ordem estabelecida pelo nosso roteiro para aproveitar a sessão sem spoilers para o pessoal entender melhor como funciona as regras do infectado ou como ela quebra a maneira como ela deveria funcionar, né?
Tipos de infectados que nós temos no filme. O infectado escapista, ele consegue sair de lugares extremamente fechados. Infectados com alvos seletivos. O infectado super inteligente, que esquiva de riscos desnecessários. Infectado que se comporta como zumbi. Perde parte do corpo, mas continua vivendo naturalmente. Então, sem dar muitos spoilers, nós já estabelecemos aqui que era uma cidade muito fechada, com um local de muito controle. Então, nosso infectado escapista, ele sai de uma sala controlada que deveria ter diversos níveis de segurança e ninguém percebe, aliás. Ele começa o problema com isso, né? Sem dar muitos detalhes. A pessoa fica infectada e ela consegue pensar, opa, eu sei abrir essa porta aqui, hein? Super segura. Vou usar meu cartão magnético. Super segura, mas eu, como infectado, sem ter noção de nada, eu sei abrir essa porta. Então, assim, sem nexo nenhum. Não vou falar o que é pra não dar spoiler. Depois a gente comenta sobre essa parte. Infectado com alvo seletivo. Ele fica assombrando o personagem igual uma sombra. Ele parece aquele filme da freira, que aparece lá só pra dar o jump scare. E não ataca. não Que ataca. isso? Que infectado é esse que não ataca? Ele só vai atacar quando ele quiser. Ele, não, esse aqui eu não quero não. Deixa pra depois. Esse aqui é Tem o meu... pouca carne, vou pegar o outro. Esse aqui é minha sobremesa. É porque tem o poder do protagonismo, então o infectado só vai atacar ele quando o diretor quiser. Já o infectado inteligente, e eu estou começando a perceber que ele estava usando o poder do protagonismo, porque é o mesmo infectado nessas três circunstâncias, né? Fogo comendo lá e ele se escondendo lá no bequinho, esperando a barra ficar mais fria e para poder sair e tocar o terror de novo. Ele era infectado que sabia o que estava acontecendo, que nem o outro cara lá que tava com rádio sabia. O cara é fera. E o infectado lá sabia o que estava acontecendo, sabia se esquivar, sabia fugir dos lugares. Sabia quando aparecer. Sabia. O cara, isso também, né? Ele aparecia, tinha poder de teletransporte também, né? Porque de repente ele aparecia em lugares super longe, do nada, então. Sim. Infectado que se comporta como zumbi, eu vou falar porque não tem tanto problema com relação a spoiler pro filme, então não vai prejudicar a experiência. Todo mundo sabe que vai eclodir uma crise zumbi ali, né? Sim, crise de isso é infectados. óbvio. Mas, gente, tem uma cena que o zumbi, ele leva um tiro. O zumbi. Você tá confundindo porque parece, né? Ah, Ele tá com um raiva. rombo no peito. Zumbi não, o infectado leva um tiro e fica um buraco. Virou The Walking Dead esse negócio. Fica um buraco enorme na E barriga ele dele. sem braço. Sem braço. Andando lá de Só boa. ele virou uma interrogação, né? Porque ele ficou só um S, assim, com um buraco na barriga. Ele E tinha que ter morrido, tinha né? um outro no chão também, faltando metade dele, ele se arrastando lá. Pô, eles são pessoas vivas. Eles O não eram filme pra estar precisa andando. estabelecer a regra dele. Vai zumbi ou infectado? Se é infectado, se ele levar um tiro na barriga, ele morre. Se ele levar um tiro no peito, ele morre. Não precisa ser tiro no cérebro, né? Sim. E se fosse uma coisa menos grave, talvez ele pudesse demorar pra cair. Se fosse um tiro na perna, no Mas, braço, gente, tava tudo bem, né? faltando um pedação dele. Tava faltando a metade dele, ele virou uma interrogação. Exatamente, não rola daquele bicho tá andando daquele jeito. Então, isso foi uma quebra na diegese. Sim. Claro. Ele já tá até tratando como bicho, coitado do infectado, tá vendo? Agora nós entramos na sessão com spoiler. Se você não viu o filme e não quer receber spoiler, vai pra essa marcação aqui. Aqui começa a motivação da crise, que eu já tinha falado antes, que é uma motivação, para mim, bem besta, que as crianças começam a sentir falta da mãe depois que conversam com o pai, que eles contam o que aconteceu pela metade, até porque ele não sabia, mas a Alice ainda estava viva. E eles vão descobrir isso por quê? Porque as crianças decidem que querem voltar em casa para pegar umas fotos. Sim, e isso eu acho um pouco complicado, porque eu entendo o menino que ele fala, eu não tenho nenhuma foto da minha mãe, então eu tenho preocupação Tem medo de esquecer como que é o rosto da minha mãe. E aí a menina fala, então vamos fugir e vamos lá pra casa pra poder buscar fotos, né, e coisas da nossa mãe. Só que assim, gente, por que eu acho o motivo fraco? Porque tudo bem que eles não viveram naquele ambiente, mas eles viram pela televisão e eles souberam tudo que acontecia, até porque eles voltaram pra cidade e a cidade estava toda destruída, né? Não tem como você não ter medo daquilo. Uma pessoa normal, voltam, vale lembrar que eles voltam 6 meses depois, eles estavam num campo de refugiados. Sim. Uma pessoa normal não teria esse ímpeto todo de ir pra lá, ainda mais se tratando de crianças. Por quê?
adolescente é impulsivo mesmo. Só que eles não têm o menor estilo de ser esse tipo de adolescente. Eles têm estilo de ser aqueles adolescentes certinhos, CDF, que Com tiram nota certeza boa, teriam medo. que teriam medo de sair. Eles não têm... Parece aqueles adolescentes realmente criados em prédio, Leite né? com pera e ovo Que maltino. não saem do prédio, enfim. Eles parecem aqueles adolescentes que não têm estilo aventureiro. Se eles fossem estilo Stranger Things, aí a gente até aceitaria, mas não tem a menor pinta, né? Daqueles adolescentes mais radicais. Não é a Max de Stranger Things, que vida louca e tudo mais. Então, eu achei esse motivo meio bobo com relação a como são aqueles personagens, aquelas duas crianças, né? Não achei um motivo muito condizente. Tudo bem, todo mundo quer voltar pra casa e resgatar o que tinha lá, né? Como recordação. Só que eu acho que eles não teriam essa coragem, e principalmente porque acabou de acontecer. Então eu acho que eles esperariam mais um pouco. É provável que eles conseguissem voltar em casa Conversariam com o depois. pai pra poder voltar, né? Até porque o pai tinha poder lá. Então eu acho que esse motivo que a narrativa fez com que fizesse com que o caos voltasse é meio fraco. Ainda mais porque eles não estabeleceram bem como seria o comportamento daqueles personagens. E nesse momento que as crianças fogem, também tem a mesma questão da câmera grande angular que capta eles andando pela cidade, e a mesma sensação, né, do primeiro filme, de cidade vazia, sensação de perigo, e aquelas crianças estarem andando lá despreocupadas, como se nada pudesse acontecer. Igual o primeiro filme também, que ele tá andando meio despreocupado. Então, a sensação é meio próxima de um pro outro. Mas eu acho que em algum momento na cena essa sensação muda, né? Porque quando eles conseguem pegar a moto, aí fica tudo mais calmo, parece dar uma sensação mais de liberdade com eles, Sim. com aquela moto, com o vento A batendo. sensação de tensão, ela Ela muda dissipa depois que eles pegam a essa sensação moto. de liberdade, assim. Então ele brinca muito com isso, né? Liberdade, solidão, medo, dentro dessa cena em que eles estão caminhando pela cidade vazia. E essa sensação de liberdade, ela muda quando eles entram na casa deles e encontram quem? A mãe. Eles encontram a mãe dele, viva. Por incrível que pareça. E ela, por mais que parecesse ser uma infectada, ela estava agindo como uma pessoa. Exatamente. Ela estava infectada. Esse é o ponto. Mas ela, apesar de completamente desnorteada, ela ainda tinha alguma noção de quem ela era. Sim, ela sabia que eles eram os filhos dela. E aí a história deixa a gente assim um pouco confuso se ela estava ou não infectada, até mostrar, né, o olho dela. Porque a gente poderia achar que ela estava só traumatizada pelas coisas que aconteceram com ela. E depois é mostrado pra gente até, né, que ela tava com uma mordida. Sim, ela tava com a mordida. A gente já tem indícios de que ela tava infectada, mas que o vírus não tava reagindo no corpo dela. Sim, ela era uma portadora do vírus. Porque ela tinha um olho vermelho, né? Um dos olhos dela tava vermelho. Mas a história não esconde isso da gente. Durante muito tempo, bem rápido, a cientista fala que ela era portadora do vírus e provavelmente ela tinha alguma imunidade. Alguma imunidade, e que se percebe também pela questão de que o menino, quando ele é checado, ele fala que a mãe dele tinha também aquela heterocromia. Sim, então a cientista acredita que isso tem a ver com a heterocromia. E tanto a cientista já atina logo para isso de ir atrás do menino, quanto a gente já percebe ali. O menino também é imune. Ela é esperta porque ela tenta tanto conservar a vida da mãe quanto das crianças, porque ela percebe, eles têm a possível cura desse problema. Enquanto isso, os militares queriam só queimar, né? Enquanto as crianças estão lá na casa, recolhendo fotos e tudo que eles queriam guardar de recordação, o exército aparece lá, estilo os 5 estrelas do GTA. Parece helicóptero, né? Só faltou aparecer tanque de guerra, enfim, CJ. tudo isso aí. Então o exército vai lá resgatar as crianças e resgata também a mãe das crianças. As crianças ficam em quarentena, porque eles não sabem o que aconteceu com elas, e a mãe também fica presa num quarto, sendo estudada e em quarentena. E aí a gente entra num grave problema de lógica desse filme. Porque, como a gente já falou, o Dom ele era relativamente importante lá dentro. Ele é muito importante, né? Ele tinha um cartão de acesso que ele abria praticamente qualquer porta lá. Aliás, praticamente não, né? Qualquer porta, Sim. como a gente vê
que ele consegue passar pela porta, abre as duas portas que tinha entre ele e a Alice, que estava em isolamento. Só que isolamento, com o militar extremamente preocupado, falando, não, nós temos um infectado aqui dentro, a gente precisa matar ela, depois se você quiser estudar no corpo morto, você estuda. Ué, e não tinha ninguém vigiando? Pelo menos 2 guardas tinha que ter, né? Pois é. E sabendo que ela era esposa dele e ele tinha acesso. Sim, logo eles iam pensar nisso. Eles sabiam que aqueles meninos eram filhos do cara, então não tinha ninguém pra ir lá olhar o que estava acontecendo. Aí ele vai e entra lá. Muito estranho. E aí entra o problema, né? Ele não sabia que ela estava infectada. Ele beija ela e fica infectado na mesma hora. Sim. E nesse momento a gente não tem uma transformação relâmpago. A gente tem uma transformação que dá um momento pro drama. Pra mulher perceber o que estava acontecendo. Sim. Igual o que acontecia no filme anterior. E isso é uma questão interessante. Por mais que ela também estivesse infectada, ele ataca ela. Sim. Então, os infectados, eles não se atacam, mas ele atacou ela. Pra mostrar que ela era diferente mesmo dos outros Exato, infectados. e ela fica em pânico porque ele se infectou. Ela não entendeu que ela tinha aquilo, ela não sabia, né? E quando ele ficou daquele jeito, ela logo entendeu que ela estava correndo risco e ela não conseguia sair, porque ela estava presa, tava né? restrita. Ou seja, ele atacou ela, então ela não era 100% infectada. Não sei se isso foi uma coisa impensada do roteiro, tá mais pra isso, né? Sim, ela transmitia. Mas eles falam dela ser uma portadora. Mas mais. ele ter atacado ela, eu acho que ele não deveria atacar ela, porque ela tinha um vírus dentro dela. A primeira vez que eu vi esse filme, eu também achei que ele não ia atacar ela. Mas, enfim. Eu acho que foi uma coisa mal pensada. Eu não acho que é uma quebra de lógica. Eu acho só uma escolha de. Eu já acho que foi mal pensado, sim. Realmente. E nisso temos novamente o problema, né, do infectado escapista. Então, o nosso infectado MacGyver é justamente o Dom. Ele é o infectado que escapa dessa região, dessa sala, né? Que era com 2 portas fechadas, com vidro grosso. Que ele passou, ele não largou aquilo tudo aberto. Ele deu um jeito de sair ali de novo. Aparece em momentos super convenientes pro roteiro. Sim, ele fica assombrando o filho. Ele Toda parece hora ele aparece. Ele parece Aí ele some de novo. Gente, era pra ele sair correndo atrás do menino. Não, ele deveria pegar qualquer um Sim. e morrer no meio da bomba. Não, ele virou uma assombração. Ele aparecia quando tinha que aparecer. Ele se teletransportava pra lugares super longe onde o filho tava. Ele se escondeu na hora da bomba que tava queimando a cidade toda. Só ele lá no cantinho. Escondido. Deixa eu ele ficar se quietinho escondia aqui. pra aparecer onde ele tinha que aparecer. Então, assim, usaram esse personagem como assombração mesmo. Sim. No meio dessa confusão que começa aquela epidemia se alastrando pela zona controlada e os militares vão aos poucos perdendo o controle da situação, que a gente começa a ver de fato quem são os personagens. Esse filme, ele estabelece os personagens do meio pro final, né? Do meio pro início não tem tanto, assim, estabelecimento dos personagens, porque a gente percebe que quem são. A doutora, a médica, o Gavião Arqueiro. Sim, e as crianças e o casal mesmo não tem tanto foco, assim. O pai, ele é o fantasma que assombra eles o caminho inteiro. Mas aí que a gente vê quem é a doutora, que ela é uma pessoa preocupada, né? E pega aquelas crianças para proteger de qualquer forma. Sim, e ela tem um ímpeto de heroísmo muito legal também, porque Sim. ela fala, a vida deles é mais importante do que a minha. E do que a sua. Falou pro Gavião Arqueiro. Por isso a vida deles é muito mais importante do que a minha. Ou a sua. Entendi. E o Gavião Arqueiro também, quando ele vê aquela confusão, os soldados atirando indiscriminadamente. Atirando em pessoas que não estavam infectadas. Sim, porque eles recebem essa ordem. Eles recebem essa ordem, fogo livre, atira em qualquer um que passar. Aí ele, não, pô, isso aqui acabou. Eu vou desertar. Inclusive ele fala, eu vi uma criança passando e pensei, isso não é um alvo. Então a gente vê o valor do personagem aí, que ele de fato vai pegar aquelas crianças e proteger com a vida dele, como acaba acontecendo depois, né? Sim, essas questões de heroísmo também,
elas têm que ser tratadas pra deixar o filme mais interessante. E isso, na minha opinião, tá, gente? O heroísmo, ele torna esse tipo de estilo de filme mais impactante. Por isso que eu reclamei que no primeiro filme o exército é tão bobo, é tão fraco, tão mal feito. Porque quem é o herói no O primeiro herói filme? do filme é o Jim. Não deixa de ser o casal, né? É. Eles se protegem. Ele se protege. Mas no final, quem é o herói é ele, porque ele que resgata as meninas, Sim. né? E nesse segundo filme, o herói é quem? A doutora, o Gavião Arqueiro E até o até o garotinho. O garotinho, ele é muito B10, gente. Ele é B10 pra caramba. Sim, em vários momentos que homens adultos titubeiam, ele vai e toma a frente pra fazer as coisas. E eu não acho nem que pareça forçado, eu achei Não, até isso bacana. parece uma atitude mesmo de impulso. E ele tinha E coragem. tava uma situação realmente grave, que eles iam acabar morrendo. Então, assim, faz sentido. Provavelmente ele tava com medo também, mas... É, tinha e que isso, agir. gente, faz sentido pra essa situação. Diferente do início, quando eu reclamei que eles não tinham indícios de adolescentes e de crianças, né? Que iriam ser B10 nesse nível. Nessa parte da narrativa, ok, ele já tomou uma atitude que faz sentido. Agora a gente percebe que, como no início é a menina que leva eles pra essa situação, nessa parte a menina é totalmente isenta. Eu Isso acho ela demonstra esquecida. mais de que ela não tomaria aquela atitude. Sim, eu acho ela meio esquecida. E eu acho até que o desenvolvimento dos personagens nesse momento é legal. Eu acho que faltou começar isso antes. Faltou ter aquele arco de preenchimento ali no meio pra gente ir conhecendo, se afeiçoando com os personagens, que fica aquela coisa. A gente não sabe se a gente se empolga com a ação e o caos, se a gente se assusta com a situação perigosa ou se a gente se afeiçoa aos personagens. Sim. Então fazer uma salada ali. No E final. como eles deixam ela de lado, nesse arco da metade pro fim, a gente consegue perceber, poxa, ela já dá todo indício daquele tipo de adolescente que não faria nenhuma besteira na vida e que é toda certinha. Sim. Aí chega no final, ela realmente não faz nada praticamente, né? Então, ela só fez aquele momento ali, Só fez vamos lá cagada, fazer né? aquela rebeldia ali. E aí chega no final aí que demonstra mesmo que ela é um tipo de pessoa que não faria aquilo, de fugir da cidade no meio dos guardas, daquela segurança toda, só pra resgatar umas fotos. E correr risco de fazer besteira. Tanto é que fez besteira, né? Toda a merda aconteceu por causa dessa atitude impensada das crianças. Da garota. Porque quem levou o menino pra lá foi ela. Ela que era a irmã mais velha que guiava ele. Ele ia atrás do que a menina queria. E aí, a partir do momento que ele viu, não, eu tenho que agir por mim, porque Aí minha ele irmã começou não a vai agir bem. porque minha irmã não vai estar comigo o tempo inteiro, ele começa a ser B10 pra caramba. Então, nota 10 pra atitude do menininho. E 0 pra garota. Que horror! Tá, vai. Uns 3,5, 4. Ela é bonitinha também. Fofinha, Ela é fofinha. Agora nós vamos falar sobre algumas cenas que a gente julgou mais relevantes, que tem algum apelo a mais pra gente comentar as escolhas da direção. Tem a cena que a gente até comentou na hora que a gente estava assistindo o filme, que é uma cena bastante caótica, onde os militares prendem aquela população da cidade controlada numa sala muito grande, né? Não diz bem o que era, né? Pode ser um refeitório, algum lugar assim que cabe bastante gente. E que em algum momento o nosso infectado escapista ele entra lá. Por uma porta misteriosa no canto. Que ninguém ninguém viu, guardou. Ninguém guardou, ninguém olhou. Ninguém imaginou que fosse entrar um infectado por Ninguém ali. viu, se não tinha nada lá. Mas- Botaram o pessoal lá sem nem ver se tinha Exatamente. infectado lá. Vamos deixar isso pra lá e vamos comentar como essa cena se deu. Que eu tinha até te perguntado o que você achava daquela câmera tremendo, as pessoas agindo de maneira atabalhoada, se aquilo era prejudicial ou bom pra cena. Eu acho bom, porque tenta trazer a sensação pra gente do mesmo desespero, desconforto que eles estavam tendo, de muita gente amontoada, sem enxergar nada, desesperada. Então, acho que pra esse fim é legal. Pra gente entender o que tá acontecendo, 0, porque a gente não entende nada. Mas Entende um legal pouco. nesse sentido. Entende um pouco, né? Mas, assim... Sim.
Até porque ela dá um pouco de foco no menino em alguns momentos que ele sobe pra enxergar. Inclusive, isso lembra a cena de um personagem do outro filme que a gente não comentou, que era o parceirinho da Selena ali no começo do filme, que ele fala que quando começou a infecção eles estavam Eles puxam isso do primeiro num terminal de trem, que ele olha de cima e só vê aquelas pessoas sendo devoradas ali. E olha que interessante, quando ele tá conversando isso no primeiro filme, contando o que aconteceu com a família dele, eu até conversei com o Bira e falei, olha como é que a linguagem do cinema é. Porque ninguém falaria assim, contando uma história na vida real. A narração dele era igual como se você estivesse lendo um livro de literatura. Era bem literária, bem poética. Então, era uma narração muito bonita. Eu achei bem legal essa narração. E eu falei, olha que curioso como que o filme traz essa melancolia. E nesse primeiro filme, ele não mostra nada. É só o rosto do cara de lado, né? Falando na sombra como que ocorreu aquela situação dele com a família dele. Já no segundo filme, eles mostram uma cena parecidíssima. Exatamente, com o que acontecendo na frente dos nossos olhos. Sim. Gente, e não se enganem, essa linguagem literária, ela é muito relevante para os filmes. Tem gente que critica esse tipo de coisa, porque, ninguém fala assim. Mas não, gente, aquilo ali não é a vida real, aquilo ali eles estão fazendo uma representação. Então, tem momentos de se encaixar e tem momentos que vai ficar ridículo. Né? Tem que saber utilizar, né? Porque, afinal Nesse de contas... filme é bem encaixado. A gente tá falando de cinema. Eu tava conversando com o Bira que em muitos países os prédios costumam ter bunkers. Não sei se é o caso da Inglaterra, porque aqui no Brasil isso não é comum. Não sei se lá também é comum. Mas muitos lugares têm. A maioria dos... Por exemplo, em Israel, todos os prédios têm. Tem bunkers, né? Até porque a gente sabe que lá tem guerra o tempo inteiro, né? Então a gente tem que se proteger. Então, países que têm muitos problemas, eles costumam ter... não só problemas de guerras, né? Mas também conflitos de terremoto, tsunami, enfim. E eu acredito até que, dada a situação, eles já construiriam. Sim, se eles queriam repovoar aquela cidade, eles deveriam criar não só bunkers, mas também... Primeira coisa, chegou a população, vamos explicar. Emergência, o que vai ter que ser feito, não agir desesperadamente, porque o povo, não só o povo, mas o exército tava tudo louco, né? Ficou desesperado. Então, fizeram o negócio à moda caralho mesmo. Eles não estavam preparados, estavam se bancando. Estamos preparados, nada vai acontecer. E chega na hora do vamos ver... Inclusive o personagem do Idris Elba, que aliás é bem ele era um pouco desconhecido, né, nessa época. Ele fala, se aparecer a gente mata. Matou mesmo. Matou todo mundo. Matou todo mundo. E assim, não tinha o menor preparo. Cadê os bunkers? Aconteceu algum problema? Corre todo mundo pro bunker com comida, com água, com iluminação, né? Pro pessoal conseguir ficar lá durante um tempo, enquanto eles tentam acabar com o surto do lado de fora sem matar nenhum ser humano, né? Se na primeira parte dessa análise eu comentei que o exército e as autoridades estavam mais bem preparadas, diferente do primeiro, né? Que eles não agem de forma tão escrachada e pataquada como o exército do primeiro filme, aqui eu tenho que fazer uma ressalva e reclamar que eles não tiveram preparo para situações de emergência. Eles falaram tanto que teriam preparo para emergência e no vamos ver, não teve. Isso me parece mais uma saída do roteiro para levar o caos e fazer com que o filme tivesse uma continuação do que necessariamente ter uma coerência interna em si. Conforme eles fogem e eles vão para a área que já não era segura, que aliás nenhuma área agora é segura, mas o Gavião Arqueiro marca com um amigo dele que já era estabelecido anteriormente no filme, que era um piloto de helicóptero, para encontrar eles num local aberto. Quando eles chegam lá, tinha um grande grupo de infectados que estava perseguindo eles, ou que estava correndo aleatoriamente na região. Também não dá para ter certeza, mas acho que estava perseguindo sim. Eles perseguem a 30 quilômetros de distância. Eles perseguem o protagonismo dos personagens. Enfim, isso eu não acho tão problemático, o grupo de infectados achar eles. O problema é a cena que acontece. Porque quando o cara do helicóptero chega lá, ele toma uma medida drástica para acabar com aqueles infectados. Ele dá uma de Vin Diesel, Jason Statham, qualquer coisa assim, e faz uma cena digna desses filmes de ação mirabolantes. Ao que o helicóptero vem dando um rasante e
decepa a zumbizada toda. E é aí que aparece o nosso... Zumbizada não, né? Infectada. Infectazada toda. Aí o que a gente vê é o nosso infectado zumbi. É. Que é o cara todo decepado lá. Andando lá, de É. boa. Não, o filme não consegue se decidir se ele vai ser um filme científico, se ele vai ser um filme de zumbi, se ele vai ser um filme de infectado, se ele vai ser um filme 007 ou Velozes e Furiosos. Então, assim, totalmente ele muda o estilo dele do nada, de repente. Mas assim, a cena é legal de se uma ver, mas quebra um pouco, né? É uma cena empolgante, Quebra o clima. Quebra Mas o clima legal. quebra o clima. É, nada a ver. Acaba com a diegese do filme também, né? Na sequência se desenvolve uma cena interessante, que é quando eles vão para uma área subterrânea e eles estão com o rifle do Gavião, que o Gavião Arqueiro deixou com eles. E aquele rifle, ele tem uma visão noturna. Porque o local que eles chegam é muito escuro. É, eles estão debaixo de uma estação de trem, né? De Sim, trem e não, tudo apagado, né? Então, completamente escuro. Não é trem, não, é É metrô. metrô, né? É. E eles só conseguem enxergar através do telescópio daquele rifle. Sim. Então é uma cena interessante que lembra até o filme Hack de 2007. É um filme do mesmo ano. É do mesmo ano, que é um filmaço, inclusive. Recomendo muito, assim, pra quem ama filmes de terror. Esse De filme é zumbi indispensável. De filme de zumbi, é um dos melhores. Mas aí essa cena dela olhando, né, pela luz noturna da E arma. aquela menina com aquele olho E claro. a menina com o olho... Gente, igualzinho o Hack. Eu fiquei pensando, É caraca, muito bonito. parece que eles fizeram o filme juntos, né? Porque Sim. são no mesmo ano, então assim... Mas trocaram figurinha. mas muito se fala sobre filmes gêmeos, né? É, E filmes que trocaram saem no figurinha. mesmo ano com a mesma temática. É. E com coisas parecidas. Tem histórias sobre isso, vocês vão achar. Por exemplo, eu acho que o Piuí tem filme sobre. Tem Análise sobre isso. análise sobre isso. Uhum. Tem vários canais aí que vocês conseguem achar. Uhum. E isso deixa a cena muito mais tensa. Por quê? Porque eles estavam fugindo. E eles não sabiam o que eles iam encontrar lá. Inclusive encontram o nosso infectado MacGyver, Que né? se teletransporta pra onde ele quer. Ele faz o Goku lá, chegou. E ele toca o terror lá e infecta, né? O O menino, menino que que é aí igual a mãe, ele Exatamente. vira um portador. a gente percebe que ele vai virar o portador. E aí eles fogem com esse menino. Sim, vale lembrar, finalmente o infectado MacGyver morre, que a menina mata ele. com Ela rifle. matou o pai. A cena é meio triste, mas não tem tanta emoção quanto deveria. Mas isso também se dá pela falta de desenvolvimento dos personagens. Sim. Né? E aí a menina consegue fugir, né, eles dois, junto com o... O rapaz do helicóptero, eles encontram piloto, ele no outro é. ponto de encontro, porque depois que aqueles infectados atacam e ele faz a cena do Jason Statham lá, eles marcam num estádio de futebol e conseguem fugir. E esse ponto leva à cena final, que é... É quase uma cena pós-crédito isso, quase né? uma cena Que pós-crédito. não aparece né? nada pra valer. O pessoal correndo loucamente em Paris. Deu louco em Exatamente. Não, primeiro mostra um helicóptero. Paris. O helicóptero saindo. Não, mostra o helicóptero saindo. Sim. Mas quando vai pra essa cena final em Paris, Aham. tem um helicóptero deixado num canto. Ah, sim. Então, um monte de infectado correndo em Paris. Gente, eu nunca achei certa essa cena, porque eu pensava, tá, aconteceu aquela merda na Inglaterra, a Inglaterra é uma ilha, eles iam fechar aquilo de novo, ninguém entra em Paris. Como é que entrar na França? Pra França só tem um túnel, é fácil fechar aquilo lá, acabou. Aliás, não era nem pra estar aberto, pra começar de conversa. Se foi o menino, porque dá a impressão de que foi o Exatamente, menino que levou essa é a isso impressão pra que outros dá. lugares. Parece que foi o menino que levou pra outros lugares. Se foi o menino chegando com o exército, com o cara do exército, que não era um desertor, né? Então ele não teria problema. Ninguém viu se o menino tava mordido. Aliás, eu ninguém acho que viu quando se ele tava chegasse infectado. lá, ele ia ser um desertor, sim. Enfim, mas de mas qualquer eles iriam forma, olhar. de qualquer forma, a França ia estar preparada para Eles receber iriam alguma olhar, coisa. Eles iam perceber um helicóptero entrando no espaço aéreo É. deles. Pois é. Iam descobrir o que tá rolando. Pô, será que alguém invadiu a instalação militar da França e deu um beijo no menino? Só se foi. Igual aconteceu. Pois é. Porque ninguém investigou se o menino tava... Deve ter deixado o menino sem segurança. também, Aliás, né? deve ter sido aquelas crianças coçando o nariz com aquela cara cheia de sangue, que ninguém limpava aquela porcaria. Caraca, que que raiva. nervoso. Que raiva, o garoto
todo sujo de sangue. E sabendo ficou que o filme aquela inteiro merda infecta. Que isso? assim. Que raiva, que Tá, pô, raiva. alguém ia passar um paninho, pega uma garrafinha d'água Não, lá, esfrega assim na cara do garoto, pô. Se fosse eu, se caísse sangue no meu rosto, primeiro que eu já ia ficar apavorada achando que eu Eu tô já infectada. Não, capaz de eu me infectar tentando limpar. Mas a primeira Exatamente. coisa que eu ia fazer é pegar o braço, que ele tava de casaco, e passar assim no rosto pra limpar, né? Não tem água, passa o casaco, né? A mão não, porque a mão é pior, porque ia contaminar outras partes. Mas o casaco Depois pega ia coçar o o olho, né? pano e tira, né? Que nervoso, cara. O garoto com a cara... A tinta não, né? A tinta ficou tão tempo na bochecha O sangue dele manchou o que rosto dele. ficou manchado. Não saía mais. Ai, que nervoso disso. Enfim, relevem aí. Então, Questões menos importantes. então eles deixam em aberto o que aconteceu pra Paris ficar infectada. E isso dá o gancho pro último filme, né? Porque o último filme a gente sabe que 28 anos depois deu alguma merda. Aliás, parando pra pensar agora, provavelmente o Jean, né, o pessoal do primeiro filme, já devia estar ali na França, curtindo a boa ali, e vê essa porra, esse garoto leva essa infecção pra lá também. Por isso que o Cillian Murphy tá envolvido no terceiro filme. Aí tem uma cena também do trailer do terceiro filme, que é o cara todo magrelo lá, quase em osso, né, andando. Então, quanto tempo os zumbis, de fato, né, zumbis... Que agora eu vou chamar de zumbi. Infectados, eles Vou chamar de zumbi. conseguem sobreviver, né? Vou chamar de zumbi. Que, aliás, agora a eu gente, me irritei. algum dia a gente vai discutir Quanto sobre tempo eles isso. ficam assim? Algum dia a gente vai discutir sobre isso em The Walking Dead, aqueles zumbis que duram 500 15 anos no sol com mosca. Isso não tá certo, gente. Depois a gente discute. Cara, quanto tempo um corpo demora pra se decompor? A gente vai pegar no pé de outros filmes e séries também. Vocês podem deixar. Tá errado, gente. Entendam o que vocês estabelecem nas obras de vocês. Regras de diegese interna e externa. Depois a gente vai fazer um vídeo pra Eles falar querem sobre só isso. cumprir tabela, desenvolver o roteiro da forma mais porca E que as eles pessoas aceitam porque elas não são criteriosas, mas nós somos. Não gosto disso. Reclamo. Vamos lá pra conclusão? Bora pra conclusão. Gente, esse segundo filme, eu acho... Bem pior do que o primeiro. Eu não diria que ele é pior. Como eu falei, ele tem a melhor cena, que é o do começo lá, na fazenda. Aquela ali, pra mim, é... Até o zumbi que se transforma... infectado, que se transforma... Agora vai chamar de zumbi, que se dane. Não, eu não. Eles não sabem se eles vão ser infectados ou zumbi, então agora virou zumbi pra mim. Mas o infectado que se transforma instantaneamente, o infectado miojo, pra mim aquela ali é a melhor cena. Assim, muito bom mesmo. Porque te dá uma urgência, você fica com medo daquela situação. Sim, aqueles zumbis são apavorantes, aqueles infectados, Se né? no primeiro filme não teve muita ação, no segundo teve ação pra caramba. Até demais, né? Ele teve um pouco de tentativa de explicação de como que a civilização agiria nesses casos. Então, ele apela mais pro campo da ficção científica também. Mas ele peca em tanta coisa, por mais que o filme tenha mais orçamento. Agora sim, a gente tem a filmagem boa, né? Diferente do primeiro, que foi feito de uma forma meio de qualquer jeito, porque não tinha tanto orçamento. E eles também, usaram uma câmera pior de propósito, mas não teve tanto orçamento. Mas esse de qualquer conseguiu forma. fazer mais furos de roteiro. Esse conseguiu do que o ter mais primeiro. furo que o primeiro, mesmo tendo essas qualidades aí, esses pontos positivos. Então, eu daria 6,5. Isso tudo? 6,5. Pra mim fica entre 5 e 5,5. Não. Vou dar 6,5 tá 5,5. bom. Vou dar 5,5 por causa da primeira cena, que aquilo ali valeu a pena. Mas, gente, olha só. Não precisa desligar o cérebro, mas bota o cérebro a meia carga aí Não, pra sabe por que eu dou não... 6,5? Porque é um filme divertido, é um filme Ele é um interessante. filme bem feito, é um filme interessante. Não, Você... bem feito em alguns aspectos. Né? Não, nesse sentido, porque assim, a gente bem consegue... Ele tem pontos positivos, a gente consegue se apegar aos personagens, mesmo não sendo tão focado nisso, por mais que ele... Na construção, né? ele não constrói tão bem os personagens, mas a gente consegue se apegar a eles. E é muito difícil achar filme de terror bom. Então, quando a gente acha um minimamente bom, decente, eu não vou falar que é um filme ruim, porque é difícil. Então, assim, por eliminação, ele já ganha muito mais do que vários outros filmes de terror. E eu acho esse filme melhor do que a Freira. O pessoal fala tanto da Freira. Sai de freira pra lá, rapaz. melhor. Saravá. Muito melhor. Então, assim, até a Annabelle, que o pessoal gosta tanto de falar. Horrível. Maravilhoso. Filme horroroso. Eu já acho esse filme melhor. Então, assim, com relação melhor. a filmes de terror,
Annabelle ficaria em 3 pontos e esse eu tô dando 6,5. Então, Aliás, pra mim, essa saga Invocação, esse universo compartilhado, isso tem que acabar. Eu amei quando começou Invocação do Mal, era maravilhoso. depois só ladeira Agora abaixo. tá igual o da Marvel, que é caça-níquel. Fala Não, e a sério. Marvel já era também, né? Eles perceberam Não, que não acaba. tá dando Tem que certo, acabar então também. isso de universo compartilhado não tá dando certo mais não, gente. Acaba Ih, isso. chega disso. E é isso, gente. Diz aí nos comentários se vocês concordam com a nossa opinião, o que vocês concordam, o que vocês discordam. Deixa o like se vocês não deixaram ainda e se inscrevam no canal se vocês não estão inscritos. E quem já tá inscrito, verifica se ainda está inscrito, porque o YouTube está de sacanagem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de quando a gente falar mais sobre filmes e séries e tudo mais. Algumas pessoas estão me falando, fala da série tal, fala do filme tal. Então, como a gente não tem tanto tempo pra ver série é um pouquinho mais difícil da gente Vai trazer. ser as que a gente viu, né? Série é um do que pouquinho mais pegar coisa complicado, nova. gente. Porque série tem muita temporada, tem muita coisa pra assistir. E como a gente faz uma análise mais densa, é um pouquinho mais chatinho, mais trabalhoso, tá? Mas aos Mas, pouquinhos a gente vai construindo É isso aí. a nossa biblioteca, né? gente, valeu. Valeu, galera. Moto. Acho que não saiu no vídeo. Enfim, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.